Meu querido telenauta, minha querida telenauta, bom dia novamente, meu ser tão feliz. Estamos aqui com o Tato, com a Perla. A Perla é conhecida, e o Tato também, evidentemente, ela por ser vereadora, advogada em Ribeirão Preto e por um trabalho por toda a nossa região. Tanto o Milton, que ajuda muito a cidade de Sertãozinho. Vamos começar por educação, ladies first, né? Falando com a dona Perla, com a sua permissão. E aí, doutora, fale um pouco da sua trajetória, fique à vontade. Bom dia a toda a sua audiência, professor. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, contando um pouquinho da história, da nossa história, né? Eu sou Perla Miller, sou advogada, professora universitária agora afastada da sala de aula e estou vereadora em Ribeirão Preto, né? Mas também tenho uma construção de muito compromisso também com o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, faço parte da executiva estadual do PT, sou secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT Paulista e fui também superintendente do IBAMA aqui no estado de São Paulo. Pedi exoneração do IBAMA para poder fazer a disputa eleitoral de 2024 na minha cidade, Ribeirão Preto, e agora continuando esse trabalho em busca do fortalecimento da nossa região, uma região que é tão pujante, né? Uma região que é tão potente no estado de São Paulo. Perfeito. Vamos falar um pouco com o Tato. Por favor, o senhor é conhecido, mas é bom se apresentar, né? Até por uma questão de humildade. Por favor. Bom dia, para mim é um prazer muito grande estar aqui no seu programa aqui, professor Emílio. E é uma alegria muito grande estar aqui também com aquela que eu considero a melhor vereadora de Ribeirão Preto, Perla Miller. Mas eu já estou no terceiro mandato, mas eu comecei minha militância política muito cedo, jovem ainda no período, ainda ajudando na própria construção do PT. Filho de camponês, trabalhei na roça até os 15 anos e em 78 minha família mudou então para São Paulo. E ali, evidentemente, são 40 e poucos anos de atuação e militância naquilo que a gente chama de agenda socioambiental. Então, trabalhei um bom tempo também com povos indígenas na Amazônia, com populações quilombolas, comunidades quilombolas, agricultura familiar. E acabei, estou no terceiro mandato, né, de deputado federal, e tive o papel para coordenar a área de meio ambiente do programa do governo do presidente Lula em 2022. Já tinha coordenado na área de meio ambiente também em 2018, né, do Haddad, que era para ser o Lula. Agora também, né, ajudando na coordenação da área de meio ambiente para essa campanha, né, do presidente Lula. E coordeno esta área, temos assim, ambiental dentro do PT, dentro da bancada. Sou coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, e é uma frente que congrega parlamentares da Câmara e do Senado de diversos partidos políticos, tá? E então eu trabalhando essa agenda, né? Essa agenda de, se a gente pudesse resumir um pouco a atuação, um guarda-chuva, né, dos diversos temas que a gente trabalha. Poderia dizer assim, o enfrentamento à desigualdade e o enfrentamento à crise climática, né? E aí, a partir daí, você pensar, evidentemente, um projeto de sociedade que incorpora essa preocupação. Como é que a gente enfrenta a crise climática e como que a gente enfrenta a desigualdade, que são dois temas que podemos dizer assim, nas últimas 4 décadas, talvez sejam os grandes problemas da humanidade, né? Acho que nos últimos 40 anos nunca se produziu tanta riqueza e tão concentrada na mão de poucos, no mundo todo e no Brasil, tá? E também nesses últimos 40 anos a gente também, o grau de degradação ambiental e de risco à própria vida no planeta também ficou muito aguçada. A ciência já está mostrando. Então é um pouco isso que a gente atua do ponto de vista da motivação para a política, e evidentemente a gente tem um trabalho, a gente sabe da importância que a gente tem nesta relação da construção e fortalecimento das parcerias locais. Por isso que também eu tive aqui em Sertãozinho
mais de 500 votos, né? E eleição, então faço o meu papel também de buscar recurso, apoio, investimento aqui para a cidade, então tem esse compromisso. Como, na verdade, eu circulo, sou um dos parlamentares que mais circulam pelo interior do estado de São Paulo, né? Então tem uma presença forte. A gente sabe o quanto que é importante este apoio também para as prefeituras, para a população, para os municípios, enfim, né? A cidade precisa muito. Segundo o Fred, você conseguiu uma creche para Sertãozinho, é isso? Sim, tem uma creche, na verdade são um valor, acho que de 3 milhões e 700 mil, que acho que o prefeito Zezinho, aí que ele conseguiu então negociar, que ele vai colocar um outro valor equivalente, porque era uma creche tipo 2, ele vai colocar tipo 1, que é maior ainda, né, com dobra a capacidade, onde a prefeitura entra com uma contrapartida no valor equivalente. Então já tem o contrato já assinado com a Caixa Econômica, está em processo de licitação, então só aí são 3 milhões e acho que 700 mil o valor que vem do governo do presidente Lula. E eu também enviei uma emenda de 500 mil para infraestrutura, que eu acho que é asfalto e recapeamento. Eu não lembro agora o nome do bairro, tá? Mas já recursos que já estão aí com a prefeitura. O Sertãozinho está em boas mãos, né? Por causa do José Gimenez, não é à toa que ele está no seu 5º mandato, né? Ele é um dos melhores administradores da cidade, desse país, né? Ele sabe alocar corretamente os recursos. Vocês de São Paulo, quando vêm para cá, percebem, mesmo ela de Ribeirão, né, que aqui falta muito buraco, falta muita capim crescendo, e ele resolveu uma coisa que Ribeirão ainda não resolveu, que é a questão das chuvas, né, que pode chover à vontade, que, né, a macrodrenagem, inclusive com o dinheiro da Dilma Rousseff, né, conseguido pelo Nélio Costa, pelo Tião Macedo, dinheiro que está sendo usado até hoje. Eles ainda vão chegar a melhorar ali o Parque Linear, não sei se vocês conhecem, né? Começou aqui na Antônio Pascoal, a chamada antiga Avenida Brasília, com a canalização do rio, e agora, né, está chegando ali no Parque Linear. Então, obrigado em nome de todos os sertanezinos pobres e malparidos, né, pela sua contribuição para com a cidade. E voltando à questão ambientalista, que é evidente, muito importante, é uma luta árdua e que o Brasil vai razoavelmente. Como é que você vê essa sua luta, essa grande luta para que haja menos degradação da natureza, ainda que existam forças muito grandes favoráveis à degradação, é preciso reconhecer isso, né? Existem forças gigantescas favoráveis à degradação, principalmente na Amazônia, que é uma discussão que tem que ser feita. O senhor que esteve lá, porque como desenvolver a Amazônia para que o amazonense, o amazonino saia daquela situação tão terrível e ao mesmo tempo não acabar com a floresta. Professor, é muito bom a gente falar sobre isso aí, porque evidentemente eu, como mais de 40 anos de militância nessa agenda social e ambiental, eu sempre sonhei de que a pauta ambiental um dia ela fosse tratada não só na caixinha do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente, que ela fosse uma pauta onde se pensasse projeto de sociedade, que ela estivesse no centro, né, do debate. Então, de que qualquer política pública que você imaginar, em qualquer área, você levasse em consideração a preocupação com o meio ambiente. Projeto de sociedade. Entender que a gente faz parte desse planeta, dessa casa comum, tá? E nós precisamos cuidar da casa comum, tá? E a ciência tem mostrado os limites que estão colocados para a própria vida no planeta, né? E quem tem provocado a degradação é a nossa espécie, somos nós, humanos.
E hoje eu celebro o fato da gente ter hoje a principal agenda ambiental no Brasil hoje, a agenda da transformação ecológica, que é tocada inclusive no Ministério da Fazenda, que foi coordenada pelo professor Fernando Haddad, tá? E que é o nosso próximo governador de São Paulo, oxalá. E portanto, a gente está pensando num projeto de sociedade. Um projeto de sociedade onde o Brasil precisa fazer a sua lição de casa, a sua parte para diminuir as emissões de gás de efeito estufa que provoca o aquecimento global. E esse aquecimento que tem provocado eventos climáticos extremos, com seca prolongada, ondas de calor, tá? Nós estamos falando de enchentes, tá? E que afeta as populações mais vulneráveis no mundo todo. É só a gente olhar quem são essas 10 mil pessoas que estão morreram lá na Europa, ou quem morreu, por exemplo, lá na zona da mata, Minas Gerais, ou nas enchentes no Rio Grande do Sul, né? Ou nas chuvaradas ali no litoral norte de São Paulo há pouco tempo atrás, enfim. Tá? A gente sabe quem é que sofre mais, tá? Por isso que a gente celebra o fato de hoje o Brasil fazer a lição de casa, ter um protagonismo internacional com essa agenda, porque a principal responsabilidade do Brasil no aquecimento global tem a ver com o uso da terra, tem a ver com o desmatamento. Então, quando o governo do presidente Lula vem cá e reconstrói o Sistema Nacional de Meio Ambiente, as instituições ambientais, e diminui o desmatamento, tá? Agora, semana passada, a gente tem de volta os índices aí, podemos dizer assim, é o menor índice de desmatamento da última década, que a gente está registrando novamente. Então, 3 anos seguidos já de diminuição do desmatamento, na Amazônia e também no Cerrado. Então, isso já é uma coisa que fala assim, o Brasil é um dos países que está liderando esta agenda, tá? E inclusive trabalhando, o que provoca aquecimento global é principalmente os combustíveis fósseis, principal, né, do mundo todo. E o Brasil é quem está liderando para pensar um mapa do caminho de como é que a gente vai trabalhar no mundo todo a superação ao uso do petróleo, que não é uma coisa simples, não é de uma hora para outra, mas você precisa começar a pensar essa agenda. Eu mesmo apresentei, inclusive, um projeto de lei que já está em debate lá na Câmara, de o mapa do caminho. O mapa do caminho para a gente zerar o desmatamento ilegal e também, evidentemente, qual que é o caminho que o Brasil vai adotar para poder superar o uso do petróleo. Por isso que o Brasil é um dos países que mais desenvolve a produção de energia renovável, tá? Com muito investimento. Então o Brasil porque ela é uma agenda de oportunidade para o Brasil. Mas é importante dizer que esse debate ele tem a ver com o cotidiano das pessoas aqui, tá? Então vamos pegar aqui, tá? Sertãozinho mesmo, toda essa região aqui tem um agronegócio muito forte. O agronegócio, por exemplo, já está sofrendo as consequências das mudanças climáticas, baixando a produtividade. Por isso, né? Porque muda o regime de chuva. Vocês já ouviram falar dos rios voadores, né? As correntes de ar que vêm da Amazônia, da umidade da Amazônia. Cerca de 40% da umidade que vem para cá, da chuva que vem para cá, ela tem a ver com a umidade que vem da Amazônia, da floresta amazônica. 60% principalmente do mar, né? E aí, se você modifica lá o desmatamento lá, evidentemente que influencia a produtividade aqui, tá? Então todo mundo já está sentindo isso também, inclusive o agro. Mas nós precisamos enfrentar esse debate, porque quem mais trabalha para uma agenda antiambiental, que não coloca a preocupação da gente enfrentar a crise climática, é justamente o setor que tem a maior força política dentro do Congresso Nacional, né? Todo mundo ouve falar do Centrão, mas 70% a 80% dos parlamentares do Centrão é ligado ao agronegócio. Sim. Eu estou falando da grande agricultura, não é aqueles que vão lá para defender a agricultura familiar que produz alimento. São aqueles que vão lá para defender as grandes corporações, que é quem ganha dinheiro com o agronegócio no Brasil. Tá? Ganha muito mais do que os produtores. Se você pegar a rentabilidade, o resultado da produção da agricultura, boa parte vai para o sistema financeiro e outra parte vai para quem produz e quem controla os insumos, que é da semente, os fertilizantes, os agrotóxicos e assim por diante. O agricultor, menos. No entanto,
tá? No entanto, eles têm uma força política muito grande. Por isso que a gente... E essas pessoas trabalham com uma agenda antiambiental, então que tem consequência para a população, em especial para os mais vulneráveis, tá? Porque os mais pobres não têm como comprar ar-condicionado para pegar uma onda de calor, né? Então estão pegando, e aqui vocês estão numa região que este ano inclusive vai ser mais bravo ainda, tá? Por causa do El Niño, tá? E, no entanto, essas pessoas não conseguem entender que de repente eles estão dando um próprio tiro no pé, inclusive para o próprio negócio deles, tá? E a gente está vendo no mundo todo, né, uma pressão muito grande para parar de importar produtos de países que contribuem ou provocam, entendeu? Cada vez mais a crise climática, né, que a gente vive no planeta como um todo. Então, é um pouco esse debate que nós precisamos entender, que não é uma coisa lá de fora, é uma coisa que afeta o dia a dia das pessoas, e por isso que é importante aqui também, né, a gente conversar para, inclusive no processo das eleições, ter muita clareza de quem é que está achando que de repente está defendendo determinado setor, mas na prática acaba contribuindo de forma inversa, né, daquilo que poderia contribuir, entendeu, no debate, na política, né, no dia a dia, principalmente lá em Brasília. Vou trazer a doutora Perla para a conversa, senão ela fica só embelezando o programa. É isso, eu não sou machista, não. Eu, pelo contrário, sou um super feminista. Eu tenho orgulho de ter namorado, e é muito difícil isso. Uma lésbica namorar um hétero, porque você tem que ter uma sensibilidade. A minha primeira namorada lésbica, ela terminou o doutoramento dela sobre feminismo na França. Hoje ela é professora da Federal do Ceará. Que legal. Né? Tem um orgulho muito grande disso, né? Eu acho que já disse isso, o Raul Seixas está certo. Quem gosta de maçã irá gostar de todas, exato, porque todas são iguais. Então, liberdade para as mulheres, liberdade para todo mundo. Já falaremos das mulheres. Raul Seixas, Raul Seixas. É o grande das maçãs. E hoje, depois eu vou perguntar isso para a Perla. A juventude está muito machista. Mas já voltamos nesse assunto. Por favor. A nossa região, quando eu ministrei aula de filosofia e sociologia numa escola de redação em Ribeirão Preto, chamada CRIAR, ali na Avenida São José, do lado ali. Foi inclusive o dono, meu amigo, né, porque eu não sei ganhar dinheiro. E eu fui lá, ele me chamou para dar aula, eu falei, olha, jubilado, eu não sei ganhar dinheiro, então eu quero tanto por aula, e se eu der certo, ele tinha 11 franquias no Brasil, se deu certo, você me manda aí para a cidade e vai pagando aí, porque eu gosto de viajar, sempre eu dava aula agora eu estou aposentado e continuo dando aula, né? Mas eu dava aula em 5 cidades por semana, eu viajava a 5 cidades, né? Que era muito bom, conhecia gente, bebia pra caramba, estudava feito um doido, eu estraguei minha saúde, eu acordo até hoje às 3h30 da manhã, porque eu estudava das 3h30 da manhã, das 3h30 até as 5 horas da tarde, até as 5 horas da manhã, para depois sair. Eu não saía de casa sem ter lido 50 páginas por dia, que dá mais de 15 mil páginas por ano, eram 22 livros, era sagrado. É claro que um dia ou outro você não faz, mas eu redividia, 50, redivide pela semana e cumpria, né, para poder, como eu gosto de falar, porque eu sou um alcoólatra conhecido, né, tem gente que tem inteligência artificial e tem a inteligência alcoólica, que é a minha, né? Então, eu já escrevi stand-up também. Então eu dava aula lá pro meu. Fracassou, porque era muito difícil. Era muito difícil. Eu usava Thomas Mann para descrever o amor. Eu começava com Thomas Mann no famoso Montanha Mágica, né? Para descrever o que é o amor, né? O que é o amor, pro Thomas Mann. Um casal de doentes. Ela, uma alemã, ela, uma russa mais velha. Ele, um saído da adolescência, um alemão, se encontram olha que bonito, se encontram num hospital de tuberculose, se apaixonam e ela não fala alemão, ele não fala russo,
E os dois mal arranham o francês. Eles tentam se comunicar em francês. E no hospital vai ter uma festa de carnaval. Ou seja, o amor é uma loucura, uma doença entre duas pessoas que não se conhecem, tentando criar uma língua que eles não sabem o que é. Bom, ninguém riu disso, é óbvio. Ninguém riu disso. Mas voltando. E aí eu acabei escrevendo as apostilas para ele, fui mandado para todo lado. E, na verdade, eu nasci em São Paulo, escolhi vir para Sertãozinho, eu dava aula em Montes Uberaba, onde você pensava em dar aula, inclusive em São Paulo. Mas eu escolhi ficar nessa cidade pela beleza, pela administração, pelo povo, pelos trabalhadores. Aqui é uma cidade pequena e que você chega aqui, as pessoas perguntam qual é o seu nome, porque ainda dá para saber quem é a família. Mas tem um outro lado. Se eles percebem, e eu agradeço